Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas aqui da IPI de Rolândia e nós estamos juntos mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito do Salmo número 138. Salmo 138 tem 8 versículos. É um salmo de Davi. Eu quero ressaltar duas coisas neste salmo, em 2 versículos, porque os salmos eles são divididos em vários tipos de cânticos. E se você reparar, desde o Salmo 130 que a gente está lendo, as palavras meio que se repetem. Ações de graças, rendição de louvor, adoração a Deus, reconhecimento do que Ele faz. Então nós vamos aprendendo com isso quais são os atributos de Deus e em que eu devo confiar em Deus, já que Ele se manifesta através do seu caráter. O Salmo 138, ele vai me falar duas coisas muito importantes. Versículo 6 fala assim: o Senhor é excelso, contudo, atenta para o humilde. O soberbo, Ele conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, Tu me refazes a vida. E assim vai. Bom, essa palavra aqui é muito importante, do caráter de Deus, que é totalmente diferente do caráter dos homens. Deus, Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança e colocou em nós alguns atributos semelhantes aos atributos dele. Ou seja, algumas características de Deus em nós, no que diz respeito ao nosso caráter. Não é nada físico, porque Deus é espírito, mas o nosso caráter tem semelhanças com o caráter de Deus naquilo que Ele permite, porque há certos atributos que são comunicáveis, ou seja, Deus deixa a gente ter a mesma coisa, e outros que são incomunicáveis. Não é possível ter, só Deus que tem. Por exemplo, a onisciência, saber todas as coisas, o que as pessoas estão pensando. Este atributo pertence única e exclusivamente a Deus. Ele não comunica a nós como seres humanos. Agora, a bondade, o amor, a ira, são traços de caráter que Deus comunicou a nós. E nós também temos como Ele. Mas há coisas, querido, que o nosso caráter precisa ser trabalhado para ficar igual ao de Deus. E aqui ele diz assim: o Senhor é excelso. Quer dizer, o Senhor é grande. Mas, apesar disso, Ele atenta para os humildes. E os soberbos, Ele conhece de longe. Essa é uma palavra recorrente na Bíblia. É isso que torna a Bíblia um livro tão especial. Porque, embora esteja escrito aqui, também está escrito em outros textos algo que representa esta palavra. Qual é a palavra? Deus habita num alto e sublime trono. Deus é Deus acima dos deuses. Deus é Senhor acima dos senhores. Deus é Rei acima dos reis. Ou seja, Ele é o maior, é o incomparável na sua força e grandeza. Mas apesar disso, Ele é humilde, porque Ele mesmo atenta para o humilde. E nisso é diferente do homem, porque o ser humano, ele um pouquinho só que ele conquista um espaço social, ele já se ensoberbece, já começa a achar que é melhor do que os outros. E Deus, que é melhor do que qualquer um e qualquer coisa, ainda assim atenta para o humilde. A gente pode até dizer, Deus muitas vezes sai dessa posição grandiosa para nos alcançar. Pelo menos a gente tem clareza de uma vez que Deus fez isso. Quando? Quando mandou Jesus Cristo, seu único Filho, para viver entre nós, conhecer a nossa dor, finalmente sofrer por nós e morrer no nosso lugar. Aí é o ápice de alguém que se compadece e se coloca no lugar do outro, mesmo essa pessoa sendo grande, rica, poderosa e etc. Este é o nosso Deus. Então, às vezes você fala assim, puxa, eu precisava de que alguém me ajudasse. Você imagina alguém assim muito importante na sociedade, seja num cargo político, numa esfera social que poderia te atender.
Só que você fala assim, mas quando que eu vou ter acesso a essa pessoa? Quando que eu vou conseguir chegar perto? Olha quem é ela, olha quem sou eu. Querido, em relação a Deus, não. Você pode agora, por exemplo, fechar os teus olhos. E a Bíblia diz, quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se curva para ver o que vai na terra. Esse é o Deus a quem amamos. Esse é o Deus a quem servimos. Na verdade que este é o único Deus. Então não há o que você temer quando você vai buscar a Deus. Talvez achando que por conta da sua grandeza e magnificência, Ele não vai ouvir o que você está falando, ou não vai te atender no momento da tua tribulação. Eu estou afirmando que Deus vai. Porque Ele atenta para o humilde, e a Bíblia diz, agora ao soberbo, Ele conhece de longe. E a Bíblia diz que Ele resiste ao soberbo. Ele não quer aproximação com o soberbo. Aquele que é humilde vai ter um Deus que também se torna próximo. E vai poder contar com Ele. Ele sendo grande, Ele sendo poderoso. Creia nisso. Receba esta palavra. Não fica preocupado se você tem acesso a este ou aquele que socialmente, posto na sociedade, poderia te ajudar. Porque há um Deus no céu que ama você e que tem todo o poder e usa este poder em amor a teu favor, em nome de Jesus. E ele fala, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Há pessoas que sofrem tanto, que chegam até mesmo a pensar que a vida não vale a pena. Infelizmente tem crescido o número de pessoas que não só pensam que a vida não vale a pena, mas que às vezes até chegam a intentar contra a sua própria vida. E a palavra de Deus fala, se eu ando em meio à tribulação, o Senhor refaz a minha vida. Isso quer dizer, querido, que nada está perdido. Porque o Senhor ama a cada um de nós. Ele sabe os nossos limites para com as coisas. E Ele não vai permitir que haja em nós, sobre nós, um peso tão grande, uma dor tão grande, que nós não demos conta de suportar. Porque quando chegar no momento do insuportável, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem a nosso favor. E muitas vezes Ele deixa chegar nesse limite. Deixa. Para quê? Para nos ver sofrer? Não. Ele permite que chegue nesse ponto para que nós reconheçamos a nossa total dependência dele. Assim como um pai ama que o filho dependa dele, o pai gosta, né? Existe um tempo da vida que o pai quer que este filho entenda o quanto ele depende dele. E filhos que se ensoberbecem, por exemplo, na adolescência, e começam a tratar os pais como se não precisassem deles. Na verdade, não é nossa, nem só precisar, não. Os filhos dependem dos pais até certa idade para tudo. Então, um filho de Deus que reconheça que depende do seu Pai Celestial para tudo, agrada o coração do Pai. Porque esse é o verdadeiro humilde. E diante de Deus, querido, não vai haver idade ou tempo na nossa vida, nem maturidade que tenhamos alcançado, que possa nos fazer independentes de Deus. Não há isso. Então, Deus permite que certas coisas cheguem a certos limites, para que eu novamente chegue até Ele reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele tem poder, reconhecendo que é só nele que eu vou encontrar a solução. Então hoje, talvez você esteja tão mal, talvez você esteja tão triste, talvez você esteja sentindo tanta dor, mas a palavra de Deus está dizendo, Deus quer refazer a tua vida, Ele quer recontar a tua história, Ele reescreve o teu caminho de tal maneira que você pode encontrar hoje nele alegria, vida, paz transbordantes. Em nome de Jesus, coloca o teu coração na presença de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais Ele fará. E dentre as coisas que Ele fará, Ele vai te refazer a vida. Sabe, coisas que você passou e que não valem mais a pena você lembrar. Ele vai te curar disso. E você vai olhar e você vai ver que há futuro. Há bom futuro reservado para você no nome de Jesus. Que Deus te abençoe demais. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. A IPI de Rolândia fica lá na Santos Dumont, 1075, no centro da cidade. E eu gostaria muito que você pudesse estar com a gente.
Quero convidar você para as nossas atividades. Temos ministrações, celebrações, tempos especiais, muitas vezes na semana. Para você ter maiores informações e chegar lá, você pode entrar em contato na nossa secretaria, manda uma mensagem no 43 30 15 27 27. 43 30 15 27 27. Você vai ser muito bem atendido, vai ser muito bom ter você por lá. Também tem as nossas redes sociais, que lá no YouTube, por exemplo, chama Em Frente Responde, @Em Frente Responde. Vai lá, se inscreve no nosso canal. Vai ter mensagem, vai ter oração, vai ter reflexão, vai ter momentos do nosso culto. Você vai conhecer como a gente é. Vai ser muito bom. Vai lá, se inscreve no canal. Também tem o Instagram, né? Vai no Instagram e segue a gente por lá. E também você pode ir até o Facebook. Lá no Instagram, inclusive, eu quero convidar você para estar lá no meu Instagram. Segue lá Silas_net, @Silas_net. Esse é o meu Instagram e ali você vai também ter muita interação. Vai ser muito bom. A gente faz a partir de lá lives, tempos de oração assim ao vivo. Você pode conversar com a gente, inclusive. Vai ser tremendo, tá bom? Deus te abençoe demais. E não esquece de uma coisa. Eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo dia. Obrigado a Deus, porque cada vez que um novo dia nasce, é uma esperança, é uma segunda chance, é uma nova possibilidade e oportunidade que o Senhor nos dá para termos uma vida melhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor que Tu venhas derramar sobre nós desta graça, desta misericórdia que nos faz enxergar novos rumos, novos meios de fazer a Tua vontade, de viver nesta terra com alegria, supridos pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida. Pai, que possamos nos lembrar das Tuas palavras e, colocando-as em prática, possamos ter uma nova vida e assim sermos felizes, alegres. Temos, ó Deus, paz com aqueles que nos cercam e convivem conosco. Em nome de Jesus. Amém.